Vamos orar pela irmã Raquel. Senhor Deus do universo, Tu és um Deus tremendo. E pelo poder da Tua palavra, Tu criaste todas as coisas. E nessa mesma palavra e autoridade, nós clamamos no nome de Jesus, que a Tua unção esteja sobre a Tua filha, a irmã Raquel. E que ela venha com poder e autoridade do Espírito Santo de Deus, ministrarmos nesta noite. E que nós possamos sair daqui preenchidos pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ela seja aqui usada pelo Senhor tremendamente para impactar esta geração e as nossas vidas. Sê com ela no nome de Jesus, tira todo o nervosismo, tudo aquilo que vem impedir de que ela venha com autoridade e poder declarar que só Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Sê com a tua filha uma vez mais, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor a cada amado irmão. É um privilégio estar novamente a partilhar a palavra com os irmãos, mais uma vez. Mas antes de partilhar a palavra, aquilo que Deus Ele colocou ao meu coração, eu gostaria de agradecer as orações que os irmãos têm feito por mim. Como alguns sabem, eu estive numa conferência missionária da OM. Eu estive como voluntária. Eu não fui propriamente participar da conferência, mas fui trabalhar para, neste caso, para ajudar outros a participarem. Mas foi um momento muito, muito bom. Eu tive essa oportunidade de estar lá. Eu estive na parte das crianças, no programa infantil. E foi mesmo muito impactante para a minha vida. E queria partilhar também um pouco com os irmãos. O que me impactou foi, por exemplo, ver jovens que acabaram o 12º ano. Muitos deles, claro que acabam o 12º ano, que é, neste caso é a escola obrigatória, né? E têm o compromisso de, por exemplo, ir 2 anos para o barco Logos Hope, que tem um compromisso de 2 anos, andarem por vários países, pelo mundo afora, a partilhar. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o barco Logos Hope é como se fosse uma livraria, uma biblioteca, e também, pronto, faz parte dessa organização. E ver, eu poder ter visto jovens, saber que jovens acabaram a escola e têm este compromisso de estarem 2 anos disponíveis para partilhar o Evangelho por todo o mundo. E eles não sabiam o que iam fazer, neste caso, no barco. Foi mesmo muito impactante para mim. E também conheci muitas pessoas, falei muito inglês, estava toda baralhada. Conheci muitas pessoas de muitos países. Por exemplo, no meu quarto, nós representávamos 6 países. Foi mesmo muito gratificante. E realmente, o mais importante é realmente que Deus, Ele falou comigo de qual seria o próximo passo a dar. E então, continuo a pedir. Obrigada, pastor. Continuo a pedir orações por mim, para que realmente que Deus Ele possa guiar o meu próximo passo, guiar o meu ministério e que realmente eu possa fazer a vontade dEle e não a minha, e que possa saber ouvir. E agora sim, vamos à palavra. E o que gostaria de partilhar com os irmãos esta noite encontra-se em Marcos, no capítulo 6. É sobre um milagre bem conhecido, nos versículos 30 a 44. Marcos 6, 30 a 44. E diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado.
E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os que viram, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E eu gostaria de falar de 4 verdades que nós vemos neste milagre que Jesus ele realizou. E nós vemos logo no versículo 30 que os discípulos eles vieram ter com Jesus depois de terem estado na primeira viagem missionária. Os discípulos queriam falar sobre Jesus, do que haviam feito. Eles tinham curado pessoas, eles haviam estado a ensinar também, e vemos que eles queriam relatar, eles queriam estar com Jesus, falar com Jesus, mas também vemos que Jesus ele começou a perceber que os discípulos deviam de estar cansados, porque vemos que no versículo 32 que no versículo 31, que vim de repousar um pouco, diz Jesus, à parte, num lugar deserto. Então, Jesus, ele viu que os discípulos, depois de tanto caminharem, tanto fazer o ministério, que eles estavam cansados. E quantas vezes é que nós também estamos cansados fisicamente, ou tantas vezes, às vezes, psicologicamente, e simplesmente o que queremos é estar aos pés de Deus, estar com Deus, perto dele. E sabemos que esses tempos que às vezes nós estamos nos braços de Deus, na sua presença, esses tempos são maravilhosos para renovar as nossas forças. Amém, irmãos? Tantas vezes que nós estamos cansados e estarmos com Deus, com Jesus, é o melhor. E lá nós encontramos e renovamos as nossas forças. Vemos que no versículo 33 que houve umas pessoas que reconheceram Jesus e os discípulos. E notem que eles, achei interessante quando estava a preparar, que diz, pelo menos na minha versão, diz, correram para lá. E não foram nem a cavalo nem de carro, eles foram a pé de todas as cidades. E diz também que chegaram antes deles. Então, o que nós podemos perceber e ver neste versículo é que realmente eram pessoas que conheciam Jesus, sabiam talvez o que Jesus fazia, que Jesus curava, o que ele ensinava. E vemos também que estas pessoas, elas, certeza absoluta, que elas estavam com fome do alimento espiritual para as suas almas. Certeza absoluta que elas conheciam Jesus e queriam mais. No versículo 34, diz que quando Jesus e os seus discípulos desembarcaram, viram esta grande multidão.
E Jesus, ele teve compaixão deles, porque via-os como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas desgarradas. Jesus, ele olhou com os seus olhos preciosos, com os seus olhos de compaixão, e olhou para uma multidão e viu esta multidão. É verdade que eu disse que tinha que estar com os meus discípulos, eles têm fome, eles querem falar do que fizeram, mas ele teve compaixão desta multidão. E esta multidão, eles percorreram a pé, eles chegaram antes deles à outra margem. E Jesus, ele teve compaixão da multidão. Mas eu também posso imaginar a decepção dos discípulos ao verem a multidão. E os discípulos, como nós vimos, eles estavam cansados, mas eles também, de certeza absoluta, que estavam com fome, mas eles queriam falar com Jesus, eles talvez que queriam Jesus só para eles. Olha, Jesus, eu fiz isto, eu fiz aquilo. E talvez a decepção deles foi grande, porque eles estavam com fome e queriam estar com Jesus. E Jesus agora, nós vemos que ele teve compaixão da multidão. E Jesus, ele tem compaixão daqueles que andam perdidos, sem sentido na vida. E um dia nós já andamos assim. Eu já andei assim. Nós éramos como ovelhas sem pastor. Nós não tínhamos sentido, não tínhamos rumo para a nossa vida. Mas agora sabemos que Jesus é o nosso bom pastor. E como nós cantamos esta noite, Ele é o nosso bom pastor e Ele guia a nossa vida. E nesta noite, se está aqui alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que Jesus, Ele é o bom pastor. Ele é aquele que entregou a sua vida por ti. E Ele quer realmente guiar a tua vida, que a tua vida possa ser conduzida por este bom pastor. Amém. E seguindo os versículos 35 e 36, nós vemos a reação dos discípulos. Tanto que eu disse, talvez que os discípulos ficaram-se um pouco decepcionados, porque lemos que, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, eu, ao analisar um pouco, eu vi nestes dois versículos um pouco também de insensibilidade pela parte dos discípulos, porque era uma multidão que estava realmente com vontade de ouvir Jesus, e eles foram um bocado insensíveis, dizendo: olha, despede-os, eles que vão comprar comida sozinhos. E por vezes isso também pode acontecer connosco. O cansaço às vezes também pode nos levar a desconsiderarmos outros, a nos esquecermos de necessidades que os outros têm. Por vezes isso também pode acontecer connosco. Mas Jesus, ele queria ensinar algo muito importante aos seus discípulos e também a nós. Amém? E no versículo 37, Jesus diz aos discípulos para serem eles a dar de comer à multidão. E eles começaram logo a fazer contas à vida. Começaram logo: então, mas iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Começaram logo a fazer contas. Nós não temos esse dinheiro. Mas Jesus, ele queria ensinar aos discípulos também uma lição de fé. Que com pouco, eles poderiam muito. Eles poderiam alimentar uma multidão. E eu vejo isto neste texto, é que foi uma lição também que Jesus ele quis dar aos seus discípulos, que com pouco eles podiam alimentar uma multidão inteira. Amém? E Jesus então perguntou: então, mas quantos pães e quantos peixes? Ele estava a pôr os discípulos um pouco à prova. Então, mas quantos pães tendes? E de ver? E diz que eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então é aqui que Jesus, ele pede aos discípulos que reunissem as pessoas em grupo, de 100 em 100 e de 50 em 50. E uma verdade que também podemos já retirar para nós deste episódio, deste milagre, é que nós devemos entregar também todos os nossos dons, todos os nossos talentos a Deus. E Ele multiplicará.
multiplicará para abençoar outros. Certeza absoluta também para sermos de bênção para outros. Serão também usados para alimentar multidões com fome espiritual. Se nós utilizarmos os nossos dons, os nossos talentos, o pouco que nós temos, Deus ele pode multiplicar. Amém? Jesus ele tomou então os 5 pães e os 2 peixes e os abençoou. De seguida, entregou aos discípulos para distribuírem pela multidão. Os discípulos, eles tinham que ver com os próprios olhos. Jesus, ele era um ensinador nato, como se costuma dizer. Ele queria que os discípulos vissem com os próprios olhos o milagre que iria acontecer. Então, foram os discípulos que entregaram os cestos à multidão. E diz no versículo 42, todos comeram e se fartaram. E eu posso imaginar a lição que os discípulos eles devem ter tido. Ao ver que momentos atrás tinham despedido uma multidão, aliás, dito a Jesus para despedir a multidão porque não tinham dinheiro, não tinham comer para eles. E os olhos deles estarem a presenciar um milagre destes deve ter sido uma lição mesmo muito grande. E vemos que ainda sobrou. É esplêndido mesmo. Deus nada faz por acaso. E vemos no versículo 43 e 44. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E sabem o valor? Eu achei tão interessante. Eu já sabia, né? Mas o valor dos cestos que sobraram foram 12. E acho que isto é mesmo uma lição também para os próprios discípulos. Vocês estavam a dizer que não havia comida. Nós não podíamos alimentar a multidão, então, olha, sobrou 12 cestos. E nós vemos que este milagre, ele é narrado nos 4 evangelhos. Então, vemos que é um milagre também que nos dá umas verdadeiras verdades. Que nos dá verdades imensas que nós devemos aplicar para a nossa vida. E eu pus 4 verdades. E a primeira verdade é: se estás cansado física e psicologicamente, só em Jesus encontras descanso e Ele renova as tuas forças. Porque diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então a primeira verdade, tu encontras descanso em Jesus. Tu em Jesus, tu renovas as tuas forças. E a segunda verdade, Jesus ele tem compaixão daqueles que andam perdidos, sem sentido. Jesus é o nosso bom pastor e Ele guia a nossa vida. E como eu já disse, se nesta noite está aqui alguém que ainda não tem como bom pastor Jesus, então não percas esta oportunidade. Porque Ele guia a nossa vida e Ele é tudo para nós. E como diz João 10:14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E a terceira verdade é que também não podemos permitir que o cansaço ele leve-nos a desconsiderar as necessidades de quem está próximo de nós. As necessidades que os outros têm, nós até podemos estar cansados e muitas das vezes nós temos a nossa vida, mas isso não quer dizer que nós devemos desconsiderar. Nós devemos amar o nosso irmão. Devemos olhar para o nosso lado e ver, perguntar, às vezes até, irmão, precisa de alguma coisa? Demonstrar o nosso amor. É verdade que nós às vezes estamos muito cansados, o nosso dia-a-dia é muito atarefado. Mas o que este milagre ele também nos vem ensinar é que realmente nós temos que ter sensibilidade às necessidades dos outros. E em João 13:35 diz que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é isto tem a ver com cuidado. Amar tem a ver com cuidado, com nós vermos a necessidade do nosso irmão. E a quarta verdade é que devemos entregar os nossos dons e talentos a Deus, como eu disse.
e Ele multiplicará para abençoar outros. Serão usados para alimentar pessoas famintas de um toque de Deus. Irmão, se tu pensas que eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, isso é totalmente mentira. Porque como nós vimos, Deus, Ele utiliza o pouco para fazer muito. E o que tu podes pensar que é pouco, para Deus é muito. E Ele multiplica ainda mais. Então, fiquemos de pé, irmãos. Eu gostava de... Podemos fechar os olhos e inclinar as nossas cabeças, as vossas cabeças. E eu gostaria realmente de perguntar se nesta noite, se está aqui alguém que tem ouvido esta palavra, que tem ouvido realmente que Jesus, Ele é o bom pastor, e se tu ainda não entregaste a tua vida a Jesus, a este bom pastor, e se tu reconheces que és pecador, tu erras, mas que Jesus, Ele morreu por ti. Precisas que Jesus, Ele seja o centro da tua vida, Ele seja o teu guia. Então não percas esta oportunidade desta noite, tu aceitares, entregares a tua vida a este bom pastor. Aquele que alimenta, aquele que tem compaixão da multidão e alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. Aliás, eram homens, 5.000 homens, e não estávamos a contar com crianças nem mulheres. Se nesta noite tu realmente queres entregar a tua vida a Jesus, faz um sinal com a tua mão. Eu gostaria de orar por ti. Se realmente tens ouvido esta palavra e reconheces que Jesus, Ele tem que ser mesmo o teu guia, tem que ser Ele a guiar a tua vida, faz um sinal com a tua mão. Não percas esta oportunidade. Deus Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque ela tem tantas verdades, Pai, que nos ajudam, Senhor, Deus, a prosseguirmos, Senhor, contigo, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor, porque ela é tão eficaz, Senhor, nas nossas vidas, Pai, se a pormos em prática, Senhor, e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a pôr a Tua palavra, Senhor, em prática, Senhor. Não só, Deus, nós ouvirmos, Senhor, Deus, mas que possa haver mudança, Senhor, em nós, Senhor. E obrigado, Pai, porque Tu tens compaixão, Senhor, daqueles que estão perdidos, Pai. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos como Teus filhos, como Teus discípulos, Pai. Ó Deus, também a termos compaixão, Senhor, a olharmos, Senhor, com os Teus olhos, Pai. Ó Deus, a não estarmos, Senhor, insensíveis, Pai. Ajuda-nos, Pai, nesta noite, Senhor, a reconhecer, Deus, que precisamos, Senhor, de olhar com os Teus olhos, Senhor. A não sermos, Senhor, como os discípulos, Pai, que queriam, Senhor, que a multidão se fosse embora, Pai. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.